Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ali, and I finally found out why it's been so hot here. It's just that in Brazil we have now a heat wave caused by probably the forest fires that we have here. Not a good thing to have. And today, after listening to this episode, you'll be well equipped with expressions to talk about vacations, not really talking about vacations, but talking about having vacations or day offs or actually needing them because that's what our hero today needs to have a day off. But he can't. Why? Let's find out. Na minha empresa, todos trabalhamos 6 dias por semana. Antes eu não reclamava. Todos os meus colegas me chamavam de trabalhador e o meu chefe também achava a mesma coisa, tanto que nunca me deu folga nem férias em quase 2 anos de labuta. Eu já pedi férias, esse é meu direito por lei, mas ele disse que só pode me dar férias quando tiver alguém para me cobrir. Não quer que a equipe fique desfalcada. Eu entendo o lado dele, mas o problema é que neste ano não tem nenhum feriadão. Eu tentei pegar 2 dias de folga para emendar com o final de semana, mas dizer isso na empresa é cometer um pecado capital. Mas o mais engraçado é que quando a Alice pede uma folga, ele dá na hora. E às vezes ela pede uma folga com meia hora de antecedência. Talvez eu devesse perguntar qual é o segredo dela. Quantos dias você trabalha por semana? Algumas pessoas trabalham 4, outras trabalham 5, algumas trabalham 6 e algumas trabalham 7 dias por semana. Eu mesmo não sei quantos dias eu trabalho, mas eu quero saber qual é o seu caso. Você tem um trabalho de 5 dias por semana? Você acha que é muito? Preferia ter 3 dias? Preferia ter um dia só? Hum, Bom, o caso é que hoje nosso amigo do monólogo aqui tem um problema. Ele trabalha 6 dias por semana e ele não tinha problema com isso. Mas o chefe dele nunca deu nem folga nem férias em quase 2 anos de labuta. Folga e férias têm uma diferença fundamental. Normalmente nós falamos de férias quando nós queremos falar sobre um período em que o trabalho não funciona ou em que a escola não funciona, e é um período relativamente longo. Aqui no Brasil, tradicionalmente, as férias são de 30 dias, mas as leis mudaram, então hoje em dia está uma loucura. Algumas pessoas nunca tiram férias, outras pessoas tiram férias demais. Uma média de 20 dias. Já a folga é um pouco diferente. No caso da folga, ela geralmente é mais curta e é de uma pessoa só. Por exemplo, eu trabalho na segunda, na terça, na quarta eu tiro folga. O que significa? É um dia para eu descansar, para eu não fazer nada, pelo menos não relacionado a trabalho. Então, eu não posso tirar umas férias de um dia, muito pouco para ser férias, mas eu posso tirar uma folga. Uma folga de um ano é muito longa para ser uma folga. Então, essas são férias. E ele diz que o chefe dele nunca deu nem folga nem férias em quase 2 anos de labuta. E labuta é uma palavra bem específica que significa trabalho intenso. Ah, eu estou nessa labuta há 10 anos. Eu estou nessa labuta há 10 anos. Isso significa eu trabalho intensamente há 10 anos, sem pausa, sem folga. É um trabalho muito cansativo. E nós também temos um verbo, labutar.
Eu preciso labutar todos os dias. E isso significa eu preciso trabalhar duro todos os dias. Não é uma palavra que nós usemos muito comumente, mas é uma palavra muito boa para expressar. Ah, meu Deus, trabalhar 7 dias por semana, aí você labuta. Depois ele explica aqui que já pediu férias, mas o chefe dele diz que não pode dar férias, porque ele não quer que a equipe fique desfalcada. Desfalcado é uma coisa, ou significa que tem menos quantidade de alguma coisa do que o necessário. Por exemplo, a equipe de trabalho está desfalcada significa que não tem gente suficiente para a equipe funcionar. Se eu disser que o meu orçamento está desfalcado, significa que eu tenho menos dinheiro, está faltando dinheiro que eu deveria ter. E desfalcar é um verbo muito, muito comum usado aqui no Brasil. Por exemplo, eu posso dizer: Ah, eu não vou faltar ao trabalho hoje porque eu não quero desfalcar a equipe. Eu não quero ou eu não vou faltar ao trabalho hoje porque eu não quero desfalcar a equipe. E o substantivo é desfalque. Por exemplo, uma pessoa faltou no nosso trabalho hoje, então nossa equipe teve um desfalque. Depois ele explica aqui. Ele entende até a situação do chefe dele. O chefe dele tem uma equipe e ele precisa gerenciar essa equipe. Ele precisa administrar essa equipe. Mas não tem nenhum feriadão no ano. E um feriadão, ou um feriado prolongado, é quando nós temos um feriado, que é um dia em que não trabalhamos, em uma segunda-feira ou numa sexta-feira. Porque normalmente nós temos sexta, sábado, domingo de feriado, ou sábado, domingo, segunda de feriado. E como é um feriado mais longo, nós chamamos de feriadão. Ele explica que ele tentou pegar 2 dias de folga para emendar com o final de semana. E emendar significa tornar mais longo, juntando duas ou três coisas ou mais, para tornar mais longo. Então, se ele quer emendar com o final de semana, significa que ele quer juntar os dias de folga com o final de semana e assim ter um período mais longo. Por exemplo, eu normalmente tenho apenas uma aula por vez. Eu tenho uma aula e paro. Tenho outra aula e paro. Mas às vezes eu junto uma aula com outra. Isso significa que eu emendo uma aula com outra e trabalho mais tempo. Não é tão bom emendar 3, 4, 5 aulas. Também não é tão bom emendar 2, 3, 4 dias de trabalho. É sempre bom parar um pouco. Emendar tem outros significados, mas este é um deles. E ele diz aqui que pedir uma folga mais longa é um pecado capital. E pecado capital são 7 pecados capitais e são condições graves humanas. São vícios ou comportamentos inadequados. Por exemplo, comer demais, comer muito, 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 é um pecado capital. Querer muito, muito dinheiro é outro pecado capital. Ter muita raiva é outro pecado capital. E esses pecados são a gula, a ganância e a ira. Quase que eu me esqueço, mas são 3 dos 7 pecados capitais. São coisas muito graves, ou comportamentos ou condições muito graves de nós, humanos. Então, pedir folga para eles aqui é um pecado capital. Bom, eu já trabalhei em um lugar, ou em vários lugares, que pensavam assim, mas hoje não. Quem quiser tirar folga, pode tirar folga. Depois ele diz, ele questiona, na verdade, que a Alice, provavelmente uma colega de trabalho, sempre consegue uma folga na hora que ela pede. E essa expressão na hora significa no exato momento. Ela diz: Por favor, me dá uma folga. E o chefe diz: Imediatamente? Claro, você tem uma folga. Um outro exemplo pode ser: O professor me fez uma pergunta e eu respondi na hora.
O professor me fez uma pergunta e eu respondi na hora. Isso significa, no exato momento que o professor fez uma pergunta, eu respondi. E ele diz aqui que o chefe sempre dá folga e às vezes a Alice pede uma folga com meia hora de antecedência. Isso significa meia hora antes da folga que ela quer ter. Por exemplo, posso sair de folga em 30 minutos? Pode. Então, ela sai. Outro exemplo pode ser o professor, e isso acontece muito na universidade, pede um trabalho para, ou então um exercício, alguma coisa, para sexta-feira. Mas você quer entregar com antecedência. Então você entrega na quinta. Você entrega com um dia de antecedência. E normalmente eu sempre faço as coisas com pelo menos uma semana de antecedência. Isso significa que eu tenho 7 dias ou uma semana para fazer quaisquer ajustes que sejam necessários. E, por fim, ele diz que talvez ele devesse perguntar a ela qual o segredo dela. Bom, eu não sei qual é o segredo dela, mas eu sei qual é o segredo para se ter uma boa compreensão oral do português. E essa é escutar mais uma vez o monólogo, mas dessa vez na velocidade normal. Na minha empresa, todos trabalhamos 6 dias por semana. Antes eu não reclamava, todos os meus colegas me chamavam de trabalhador e o meu chefe também achava a mesma coisa. Tanto que nunca me deu folga nem férias em quase 2 anos de labuta. Eu já pedi férias, esse é meu direito por lei, mas ele disse que só pode me dar férias quando tiver alguém para me cobrir. Não quer que a equipe fique desfalcada. Eu entendo o lado dele, mas o problema é que neste ano não tem nenhum feriadão. Eu tentei pegar 2 dias de folga para emendar com o final de semana, mas dizer isso na empresa é cometer um pecado capital. Mas o mais engraçado é que quando a Alice pede uma folga, ele dá na hora. E às vezes ela pede uma folga com meia hora de antecedência. Talvez eu devesse perguntar qual é o segredo dela. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.